Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, 12 e 13, que diz: E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Estamos vivendo dias que as palavras que Jesus disse aos seus discípulos estão se cumprindo. Vemos muitas situações semelhantes ao contexto acontecerem, levando muitos daqueles que viveram experiências grandiosas com o Senhor estarem numa apostasia ou até mesmo sobre um encantamento, sendo enganados e iludidos pela falsa pregação de um evangelho de satisfação da carne. Mas isso não tem como impedir que aconteça. Mas temos algo a nosso favor, que isso sim pode ser aperfeiçoado em nossa caminhada, que é continuar orando para que o santo não dê lugar ao profano, mantendo assim a integridade espiritual de muitos que estão perseverando para continuarem no caminho, vivendo em obediência, santidade, honra, temor, reverência, guardando e cumprindo o Evangelho de Cristo em todas as suas ações. Jesus nos alertou sobre o engano, e é através disso que o inimigo tem feito muitos escolhidos e pessoas que são chamadas para um propósito ficarem desiludidas com o poder que lhes foi dado para fazerem tudo pela força do seu intelecto e dos seus braços. Pessoas capazes de enfrentar horas e horas de viagem para fazerem uma capacitação que os levará a se prepararem para terem um certo sucesso emocional e profissional, mas não atentando para a voz do Senhor e sua vontade. Estão sendo levados ao engano desse tempo, pois há de se perceber que valores agora não são mais tão importantes quanto o dinheiro, bens e sucesso conquistados. Você tem sucesso se tem ou ganhou muito dinheiro, mas isso é a corrupção da mente que está iludida pelo engano. Se remetem a uma imaginação e não à realidade de uma adoção espiritual. Como órfãos de pais vivos, vivem no mundo de escolhas egoístas. Tudo eu tenho que ter e tudo eu posso ser. Um positivismo sem propósito de vida. Mas esquecem que o evangelho que cura, liberta, reconcilia, restaura, salva e transforma é a evidência de estarem com vida e terem passado por todos os processos de dor, tristeza, amargura, decepção, perda e estarem em pé, pois o Senhor tem os guardado e os feito crescer. Mas esse engano, ou essa pregação enganosa, está danificando as mentes superficiais a ponto de não enxergarem que Jesus está às portas, que o Evangelho está se cumprindo e que os sinais estão mais evidentes. Por isso que Jesus disse que nossa parte é perseverar até o fim. E nisso veio em minha mente as palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, descrita na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, que nos diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Lógico que, pelo contexto, estava literalmente falando sobre a sensualidade do povo, mas aplicado em nosso momento atual, podemos assim levá-la ao entendimento dessa mesma sensualidade, mas com um ponto de vista em relação à atitude tomada por várias pessoas sobre o pecado e a falta de temor a essa atitude. Pois, pecado confessado é perdoado, mas quando o pecado se torna uma rotina de vida, e todos os dias achamos que se pecarmos ou praticarmos essa mesma atitude, é só irmos e pedirmos perdão, está tudo certo. Aí estamos nos enganando, pois esse pecado
já virou iniquidade. Porque não é algo que queremos nos afastar ou deixar de praticar, mas algo que faz parte do nosso dia a dia, que fazemos uma certa confissão para desencargo de consciência e não por viver a compreensão do Evangelho da reconciliação, salvação e transformação pregado por Cristo. Se não nos atentarmos a isso, estaremos vivendo num entendimento falido, que nos levará a viver uma falsa realidade, onde estaremos iludidos e enganados pela nossa própria mente. Quantas pessoas são tão hábeis para falar de vestes e comportamentos, mas não conseguem deixar ser transformadas e viver a vida de obediência, santidade, honra e temor ao Senhor. Simplesmente vivem como julgadores, juízes de uma sociedade completamente corrompida pela mentira. Você já deve ter vivenciado algo do tipo. Pessoas falando que sua maturidade espiritual está naquilo que está vestindo, mas o comportamento delas está mais parecido com os dos fariseus que falavam, mas não praticavam e viviam a palavra, ou seja, sepulcros caiados, do que de Jesus. Jesus nos faz esse alerta de perseverarmos naquilo que fomos ensinados, através da vida que o Senhor nos deu, através dele e do Espírito Santo. Pois em Jesus tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, então não podemos aceitar que voltem. Não temos que questionar o método de Deus, só temos que assumir nosso posicionamento em fé, em oração, em intercessão, em santidade, em jejum e na prática da palavra. Pois quem não quer viver a profundidade de uma nova vida em Cristo, sempre encontrará desculpas para não fazê-lo. Sempre colocará culpa nos outros e nunca assumirá que ele que tem que mudar. Você já ouviu aquela história que o pastor tem que ir atrás da ovelha? Na verdade, ele vai atrás daquele que é ovelha de Cristo, que por algum momento se afastou por ignorância e superficialidade, e não por saber o que fazer e não o fazer. A ovelha só se perde quando não sabe o caminho, pois o outro caso não é a ovelha, mas sim o filho pródigo. Esse tem que passar pelo processo para retomar a consciência e voltar à casa do pai. Compreende que esse princípio está sendo equivocado hoje? Muitos filhos pródigos se fazendo de ovelhas? Jesus nos disse para mantermos perseverantes, portanto, chegamos ao tempo de parar de dar desculpas ou colocar culpa nos outros. Nós somos os responsáveis de uma própria colheita e de nossa história. Por isso que a palavra é bem clara e vemos descrito lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, a seguinte orientação. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Senhor, esse colherá vida eterna. Você percebe a grandeza do Senhor em nossas vidas? Não é um Deus longe, mas aquele que habita em nós através do Espírito Santo. Por isso que a perseverança em prosseguir é a certeza de conquistar, quando nos mantivermos fiéis ao Senhor. Que possamos esperar esse grande dia mais perseverantes diante dos manjares desta terra e das ofertas diárias. Pois não existe lugar melhor do que viver na presença da glória do Senhor, viver no lugar da obediência. Não importa a quantidade de anos que você tem de evangelho ou de igreja, o que importa é nascer de novo. O que importa é arrepender-se, pois esse posicionamento nos faz ter a certeza de que estamos no caminho para a vida eterna. Não é a quantidade de informações que recebeu ou que detém, mas a prática delas que gerou o conhecimento prático de suas atitudes. Falar é um ato daquilo que você pratica e não aquilo que deseja. Por isso, que sejam breves nossas palavras e que elas produzam grandes colheitas produtivas
e proveitosas. Que possamos nos manter perseverantes diante das mais variadas situações, pois o que importa é a vida eterna. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos, Pai, por mais este dia. Somos gratos por este fôlego de vida, porque o Senhor tem nos dito, tem nos falado e tem nos orientado da melhor maneira para prosseguirmos, para caminharmos e para fazermos aquilo que o Senhor estabeleceu para nós em mais este dia. Muitas vezes queremos ficar presos às coisas que passaram, mas o Senhor tem nos orientado e tem nos dito que aquilo já foi, para que o novo seja manifesto e o novo venha à existência. Isso é maravilhoso, Senhor, porque nada está oculto, longe ou escondido dos teus olhos. Tudo está diante da sua face e da sua presença. Isso é maravilhoso, Senhor. Por isso somos gratos, Pai. Gratos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, que venha o seu reino, que seja estabelecido em nós, para que em nós o Senhor faça com que a sua glória seja manifesta aonde estivermos e por onde nós andarmos. Que a sua presença seja tão real que nada impeça a manifestação do seu poder. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não nos deixe, Pai, ficar à mercê de situações e de problemas, mas antes cumpra o seu querer e cumpra o seu propósito. Muito obrigado, Senhor. Consagramos, Pai, este dia, consagramos nossas vidas, consagramos nossa família, consagramos os nossos negócios, o fruto, Pai, do nosso trabalho, das nossas mãos, para que o seu querer seja manifesto e a sua glória seja presente. Consagramos tudo diante de Ti, pensamentos, ações, atitudes e sentidos, para que o Seu nome seja glorificado em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.